Pois bem, nós estamos com o Dr. Jefferson Botelho aqui no programa hoje para esclarecermos essa nova lei anti-álcool aí. O cara ser pego aí vai ser direto para cadeia ou não é bem assim? Está aqui o Dr. Jefferson Botelho, mais uma vez, prazer renomado, andar um pouco afastado aí. Há muito tempo a gente não tem a satisfação de encontrar com o Dr. Jefferson Botelho. Bom dia, doutor. Bom dia, José Parado. Bom dia, colegas de Teoflotone de toda a região. Um prazer sempre renovado estar aqui no seu programa para tratarmos de temas importantes, temas de repercussão social, de grande repercussão jurídica e, sobretudo, esse contato renovado com o público de Teoflotone e de toda a região. Pois bem, se eu estiver errado, o senhor me corrija aí, por favor, viu? Eu entendo de ler o Dr. Jefferson Botelho, por isso nós o trouxemos aqui. Lei 13.546/2017. É esse o nome mesmo, né? Da lei do... Exatamente, né? exatamente. Tá. O que é que essa lei diz, doutor? Porque eu tentei até gravar algumas entrevistas com alguns agentes de trânsito e eles se negaram. Falaram, Zé Prado, vamos aguardar primeiro aí, dar uma olhadinha, dar uma estudada, porque isso vai entrar em vigor em abril e nós ainda não temos o subsídio suficiente para poder informar. Porque há dúvida, muitos falam que em qualquer situação a partir de abril que alguém for pego embriagado, que o delegado não poderá arbitrar fiança. Tinha até um delegado aí nas redes sociais, que eu não sei nem quem é, parecia só o Aldo, dizendo, olha, a partir de agora, na delegacia não vai poder mais arbitrar fiança. Quem for pego dirigindo embriagado vai direto para a cadeia. É assim mesmo? Eu tive acesso também a esse áudio de um suposto delegado de polícia. Na verdade, é interessante que uma abordagem sobre o trânsito brasileiro. O Código de Trânsito ele é de 1997, ele é de 97. Então são... É novo, por sinal, não? São 20 anos já, né? É o Código de Trânsito. O Código de Trânsito. Porque antes, José Prado, essas leis sobre trânsito, elas eram tratadas na Lei de Contravenções Penais. Por exemplo, dirigir sem estar devidamente habilitado era uma contravenção penal. Não tinha grande repercussão, porque todo mundo dirigia sem estar devidamente habilitado, era uma contravenção penal, é chamado de crime anão, e não tinha grande fiscalização, mas só que houve uma crescente violência nas estradas do Brasil, e aí em 97 o legislador promulgou o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503. De lá para cá, vários ajustes foram realizados. Várias normas foram modificadas, aquilo que era contravenção penal passou a ser crime, que é previsto lá no artigo 309 do Código de Trânsito. E é importante, quando se fala de trânsito, nós temos que envolver três protagonistas. Primeiro, o homem. Segundo, a máquina. Terceiro, a via. Normalmente, o legislador, ele publica uma norma atingindo basicamente o homem, mas às vezes esquece da máquina e da via. Nós não podemos esquecer da via. A estrada tem que ser uma estrada sinalizada, não pode ter buraco nas estradas, os impostos devem ser voltados para o reparo, porque o condutor, o usuário da via do serviço público, ele paga por isso. E mais, a violência no trânsito hoje, o Brasil é o 4º país no mundo onde mais se mata no trânsito. Só perde para Belize, que é um país da América Central, a Venezuela e a República Dominicana. Então o Brasil hoje tem um número de 45 mil mortes no trânsito anualmente. E mais que isso, são 400 mil vítimas com sequelas. Então isso fez com que o legislador cada vez mais ele procura aprimorar as leis de trânsito, aumentando penas, fazendo ajustes e principalmente essa combinação terrível do álcool com a máquina, que realmente tem trazido sequelas para a sociedade. Hoje o Brasil ele gasta 56 bilhões de reais com indenizações, com a violência no trânsito. Daria para ele construir 30 mil escolas e 2 mil hospitais, esse valor. Então, essa percepção que o legislador, que a sociedade tem que fazer, quando uma lei
ela entra em vigor, uma lei ela é modificada. Então essa última lei que modificou o Código de Trânsito é justamente essa que você citou com muita propriedade, a Lei 13.546. Ela é uma lei do dia 19 de dezembro, ela foi publicada no dia seguinte, no dia 20, e ela vai entrar em vigor 120 dias após a sua publicação. Aí você conta dia 20, 21, 22, até 120 dias, que vai dar, na verdade, no dia 19 de abril. Então, isso chama vacância da lei, para que a sociedade, para que a imprensa possa dar uma repercussão, mostrar isso para a sociedade. E ela modifica basicamente 4 artigos no Código de Trânsito. É uma lei pequenininha, de 6 artigos. Ela mexe com o artigo 291, o artigo 302, o 303 e o 308, que nós vamos falar um a um aqui. Bom, a primeira modificação é o artigo 291. Determina que o juiz, ao fazer a dosimetria da pena, a dosagem da pena, ele deve analisar 3 circunstâncias judiciais: a culpabilidade do agente, do autor do delito, as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais, evidentemente para a vítima, para os familiares da vítima, para a sociedade, dessa conduta criminosa. Então foi a primeira modificação no tocante à dosagem de pena, que é uma fase quando o processo já está pronto e acabado para que o juiz possa prolatar um decreto condenatório. Uma outra mudança importante foi no artigo 302, que é o homicídio de trânsito. O homicídio praticado na direção de veículo automotor, que é diferente do homicídio comum. O homicídio comum é tratado no Código Penal, no artigo 121, que tem pena de 6 a 20 anos, de 12 a 30 anos, e o Código de Trânsito, como se trata, a princípio, de uma conduta culposa, em razão de imprudência, de negligência, esse disciplinamento é no artigo 302, e a pena é de 2 a 4 anos. Isso quer dizer que, hoje, se alguém pratica um homicídio na direção de veículo automotor, provando que ele foi imprudente, estava em alta velocidade, não obedeceu a uma faixa de pedestre, ele é processado, né? E se provar a culpabilidade dele, ele é condenado de 2 a 4 anos. Se ele for preso em flagrante, ele é levado à delegacia, o delegado de polícia vai arbitrar uma fiança, porque a pena não é superior a 4 anos, e tem uma norma de direito do processo penal, que é do artigo 322, que fala que o delegado de polícia ele pode arbitrar um valor de fiança, né, de 1 a 100 salários mínimos para esse tipo de delito. Ok, isso é o crime de homicídio. Acontece que essa lei que vai entrar em vigor em abril, ela diz o seguinte: olha, se você na direção de veículo automotor está com a capacidade psicomotora comprometida em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, a pena passa de 5 a 8 anos de prisão. Então, se ele pratica esse mesmo homicídio e no bojo do inquérito policial ou do processo verifica que ele estava dirigindo sob influência de álcool, a pena é de 5 a 8 anos. E aí já não cabe mais fiança. Aí o delegado não pode arbitrar a fiança, porque a pena excede a 4 anos. Então, se isso acontecer do dia 19 de abril para frente, aí o cidadão será preso, será autuado em flagrante, será levado ao cárcere, e aí o juiz de direito vai analisar, possivelmente numa audiência de custódia, se aquele condutor ele vai permanecer preso ou se ele vai converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva com aquelas necessidades do artigo 312, né, que é para manter a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, cumprir lá a ordem econômica. Então, isso a partir de 19 de abril. Uma outra modificação foi a lesão corporal. Neste caso, que é tratado no artigo 303 do Código de Trânsito, se o cidadão atropela alguém e comprova nos autos que ele
praticou aquele ato através de uma conduta imprudente, negligente, e ele estava sob influência de álcool e mais. Tem que ter uma combinação, porque nós temos um conectivo I. Então tem que ser dirigir embriagado e a lesão corporal praticada na vítima for uma lesão grave ou gravíssima. O que é lesão grave ou gravíssima? Lesão grave, a pessoa fica incapacitada das suas ocupações por mais de 30 dias, a lesão corporal causou perigo de vida, causou debilidade permanente do órgão, do membro, de uma função, né? Ou no caso da mulher, ocasiona a aceleração do parto, que é a chamada antecipação do parto, evidentemente com a mulher grávida que esteja sendo atropelada. A lesão gravíssima quando há deformidade permanente, quando há incapacidade permanente para o trabalho em razão desse acidente, ou então, no caso da mulher, ocasiona o aborto. O aborto. Então, neste caso, é lesão gravíssima. A pena é de 2 a 5 anos. Vai ser de 2 a 5 anos. Igualmente, o delegado de polícia ele não poderá arbitrar o valor da fiança. Então, basicamente, foi isso que aconteceu no Código Penal. Ah, professor Jefferson, e dirigir embriagado sem praticar acidente, sem envolver em acidente? Parado numa blitz, por exemplo. Parado numa blitz, por exemplo. Continua do mesmo jeito lá o artigo 306, cidadão conduzir veículo automotor sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que causa uma alteração psicomotora, ele vai ser preso, desde que comprove a incidência de igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 3 miligramas ou a 3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que é o bafômetro. Então, neste caso, a pessoa está praticando um crime na lei de trânsito, está praticando uma infração administrativa do artigo 65 também do Código de Trânsito, vai perder pontos na carteira, vai sofrer uma multa altíssima, concomitantemente com o crime. Então, basicamente, foi isso que modificou o Código de Trânsito. Eu até acredito, a meu sentir, que essa lei deveria ter entrado em vigor no dia da publicação dela, no dia da publicação. Ah, professor Jefferson, e por que o senhor acha que não entrou em vigor? Eu acho que o legislador está buscando o holofote para abril, porque é um ano eleitoral, não é? Então ele vai tentar desviar o foco da sociedade. A sociedade, olha, está vendo? O legislador está preocupado com o trânsito. Talvez seja isso para desviar essa situação lamentável no Brasil, que é o problema da corrupção e o problema hoje da falta de credibilidade da política brasileira. A sociedade não acredita mais e nem tolera mais falar de política, muito embora seja importante na condução dos destinos da sociedade brasileira.